falaremos sobre a cultura do abacaxi. Hoje, no mundo, o maior produtor é a Costa Rica, em torno de 2,93 milhões de toneladas, seguido do Brasil, com 2,69 milhões de toneladas. Então, o Brasil tem uma grande representatividade na produção do abacaxi. Apesar de ser o segundo maior produtor, as exportações ainda são baixas, então sendo uma possibilidade de mercado. Aqui mostra a produção de abacaxi no Brasil por região geográfica, isso aí dados do IBGE 2019, e essa produção é de 2012 a 2018. Então o Nordeste é a região onde há a maior produção, com destaque lá na Paraíba. O Norte tem aumentado bastante a produção de abacaxi, com destaque para o Pará. E as outras regiões do sul do Brasil, o Sudeste com 28% da produção, também tem um destaque. E o Sul e Centro-Oeste com a menor produção, sendo a menor produção na região Sul. Isso se deve, principalmente às culturas que são mais cultivadas lá na região sul, com destaque produção de grãos, e também pela característica das condições climáticas, que veremos posteriormente as condições que são mais favoráveis para o desenvolvimento da cultura. Aqui mostra a área, produção e rendimento do abacaxi no Brasil, desde a década de 70 até 2015. Então mostra aqui a área colhida, os hectares colhidos em 1970 era cerca de 32 mil hectares, em 2015 69 mil hectares, agora a gente aumentou um pouquinho mais isso. Agora eu peço que prestem atenção aqui, tanto na produção quanto no rendimento. Lá na década de 70, 282 mil frutos, e aqui já em 2015, em torno, já conseguimos aqui 1 milhão de frutos. Nos anos 2000, para cá, aumentou essa produção. E o rendimento aqui, em quantidade de frutos, recentemente aqui em torno de 26 mil frutos por hectare, e lá na década de 70 eram 8 mil frutos. O que se deve a isso? Principalmente o manejo adequado do solo, o desenvolvimento das variedades em condições favoráveis, utilização de irrigação, todo o manejo agrícola, todos os estudos que foram desenvolvidos ao longo do período mostraram-se favoráveis ao aumento da produtividade do abacaxi, um maior número de frutos por hectare. E isso é muito bom, porque a gente não precisa da expansão de novas áreas, aumento da produtividade, então maior retorno econômico. Por isso que mostra a importância dos estudos, das pesquisas, sempre favoráveis à evolução, garantindo uma maior produtividade. Isso também não só para o abacaxi, como diversas culturas aconteceu esse aumento da produtividade. É o agro realmente investindo e produzindo cada vez mais. A origem do abacaxizeiro, originou lá do hemisfério oeste, na América tropical e subtropical, com destaque para o Brasil, Argentina e Paraguai. Posteriormente foram para outras regiões do mundo, de tal forma que hoje nós temos produção de abacaxi em diferentes regiões no mundo. Com relação à taxonomia do abacaxizeiro, o abacaxizeiro é uma planta monocotiledônea da família Bromeliaceae, tem bastante característica dessa família quando a gente observa a planta. O gênero é o Ananas e espécie Ananas comosus. E com relação à morfologia, temos os aspectos mais relevantes.
Porque esse abacaxizeiro ele apresenta, né, um caule aqui ou talo curto e grosso, circundado de folhas em forma de caneleta e estreitas e rígidas, com ou sem espinhos, conforme a cultivar. Nós veremos mais à frente algumas cultivares que apresentam espinhos e outra não. E a planta adulta mede entre 1 metro a 1,20 m de altura, sendo 1,3 a 1,5 m de diâmetro. Então aqui nós temos as partes, né, da planta, que depois a gente vai ver um pouquinho mais, muitas delas são utilizadas para a produção de mudas, como o rebentão, o filhote rebentão, os filhotes logo aqui abaixo, a coroa, que é conhecida aí por todos. Quando nós vamos comprar o abacaxi, sempre vem com a coroa, que pode ser utilizada como muda também. E aqui, esse caule, né, grosso aí, do abacaxizeiro. O sistema radicular é do tipo fasciculado, aquele que não tem a raiz principal, né, que a gente chama de pivotante, então esse é fasciculado, ou em cabeleira, superficial e fibroso, por ele ter essa característica de ser superficial, dão pouca sustentação às plantas, sendo mais suscetíveis ao tombamento. Por causa disso também são sensíveis ao excesso de água. Na última aula vimos lá a questão do excesso de água na cultura do abacaxizeiro, mostrando a consequência, né, causando estiolamento, e a maioria das raízes se concentram em a 15 centímetros de profundidade. Algumas podem chegar até 30 centímetros, mas a maior parte das raízes são mais superficial, em torno aí de 15 centímetros. E na época da floração, o pedúnculo desenvolve-se como alongamento do meristema apical do caule, passando então a sustentar a inflorescência e o fruto. E após essa formação do fruto, esse tecido meristemático ele retoma o caráter vegetativo, formando então a coroa. Então vem o fruto, né? Depois a coroa. Então mostrando aí a inflorescência do abacaxizeiro, e aí relembrando, né, que o abacaxizeiro ele é uma infrutescência, aqui já o seu desenvolvimento já com a coroa, e aqui uma área de produção de abacaxi, mostrando aqui como ele também, o diâmetro dele, né, bem grande também. Com relação às folhas, podem atingir no máximo de 70 a 80 folhas por planta. Essas folhas são rígidas, cerosas, como se tivesse uma cera, né, passada nessa folha, e protegidas por uma camada de tricomas, são os pelinhos na superfície inferior, que vão auxiliar na redução da transpiração. Mais na frente, para fazer análise foliar, nós veremos que a gente consegue identificar essas folhas, de tal forma que a gente usa essa folha aqui mais expandida, que é conhecida como folha D, para análise foliar. Então, muitas vezes, para a gente identificar no campo, a gente junta, né, as folhas do abacaxizeiro, aquela que está mais comprida é a folha D. Com relação à seleção da área para plantio do abacaxi, é recomendado que o solo seja bem drenado. O abacaxizeiro é sensível, né, ao encharcamento, como nós já vimos. Com relação à textura dos solos, é recomendado solos de textura média. Mas caso, né, eu tenha solos aí de textura mais argilosa, é importante que eles sejam bem drenados para serem utilizados para o plantio do abacaxi. Com relação aos solos arenosos, tem uma característica que é a baixa CTC, essa baixa capacidade de troca catiônica. Então, deve ser investido no aumento, no incremento da matéria orgânica e baixa retenção de água. A drenagem é mais favorável. Por quê? Pela existência de mais macroporos. Com relação à topografia, pode ser cultivado em terrenos planos a levemente ondulados. Quando levemente ondulados, a gente deve ter um cuidado maior com a erosão.
e plantando, né, em áreas manejadas sob rotação de culturas ou não, antes plantadas com abacaxi. Ou plantar em áreas onde foi feita a eliminação, enterro ou a destruição de restos culturais de plantio anterior de abacaxi. Isso é muito cuidado, isso é muito observado, principalmente em áreas, né, que teve esse cultivo anterior, para evitar a proliferação aí de pragas e doenças, quando esses cultivos são sucessivos. E sempre, né, para qualquer cultura, fazer análise de solo para fazer uma recomendação de acordo com aquilo que o solo tem disponível e o que a cultura precisa. Com relação à nutrição do abacaxizeiro, de maneira geral, o abacaxizeiro se desenvolve melhor em solos levemente ácidos, aí, com pH em torno de 4,5 a 5,5, no caso 4,5 mais ácido ainda, né? Com relação à extração dos nutrientes, o abacaxi absorve mais potássio, seguido do nitrogênio e posteriormente o fósforo. E com relação a cálcio, magnésio e enxofre, ele absorve mais na sequência e o cálcio, maior absorção que o magnésio, maior que o enxofre. Com relação aos micronutrientes, a absorção é maior de zinco, posteriormente de boro e depois de cobre. Lembrando que, né, esses nutrientes aí são requeridos em uma quantidade, sendo os macronutrientes requeridos em maior quantidade e o micro em menor quantidade. Mas lembrando que todos eles são essenciais. Não é porque absorve mais potássio que eu vou deixar de fornecer os outros nutrientes na quantidade que a planta absorve, porque aí eu terei um nutriente que será limitante ao desenvolvimento da planta. Então, todos fornecidos aqui de acordo com aquilo que a cultura precisa, né? Recordando essa imagem aqui, lá a lei do mínimo. As doses recomendadas de NPK para o abacaxizeiro vão variar de acordo com a produtividade esperada. Então, se eu tenho mais tecnologia na minha área, desejo uma maior produção de abacaxi, aqui acima de 50 toneladas por hectare, eu vou precisar de uma maior dosagem de nitrogênio, 600 quilos por hectare. Então, o nitrogênio aqui no caso, a dose dele varia de acordo com a minha produtividade esperada. Então, para diversas culturas, vocês vão observar esse quadro de necessidade aí de cada cultura. Com relação a fósforo e potássio, isso vai variar de acordo com os teores de fósforo presente no solo e a produtividade esperada. Da mesma forma, para o potássio. Suponhamos que no meu resultado de análise de solo, deu lá que eu tenho 9 miligramas por decímetro cúbico de potássio. Então, 9 está onde? Está nesse intervalo aqui. Então, eu vou nessa coluna, quero uma produtividade esperada maior que 50 toneladas por hectare. Então, de nitrogênio, eu vou aplicar 600 quilos de nitrogênio por hectare. De fósforo, eu vou aplicar quanto? 140 quilos de fósforo por hectare. E se o meu potássio está em torno lá de 2,8 milimol de cargas por decímetro cúbico, então está em qual intervalo? Está nessa segunda coluna aqui. Então, eu vou aplicar 500 quilos de potássio por hectare. Então, essa seria a minha recomendação. Lembrando que isso, né, é a quantidade do nutriente. Aí, por exemplo, o adubo nitrogenado, vou usar a ureia. Então, a ureia tem 45% de N. Então, eu vou fazer o cálculo aqui de tal forma que dentro dessa quantidade de ureia eu consiga fornecer esses 600 quilos de nitrogênio por hectare. E assim para os outros, né, com as diferentes fontes. Lembrando que para o abacaxizeiro, ele é bastante sensível a quantidades de cloro.
Então, ao invés, né, de usar aqui o cloreto de potássio, recomenda-se utilizar outras fontes aí de potássio. E esse é um dos fertilizantes mais utilizados, então é bom a gente recordar isso, usar outra fonte. Com relação à calagem e adubação ainda do abacaxizeiro, a calagem aí nós devemos fazer de tal forma que eleve a saturação de bases a 60%. Então, se no meu resultado de análise do solo eu tenho lá uma saturação de 40%, então eu preciso elevar a 60%. Com relação ao manejo da adubação, no plantio eu faço adubação com fósforo e cobertura com nitrogênio e potássio. Então, toda dose de nitrogênio ela vai ser aplicada em cobertura, podendo ser parcelada, e o potássio aí acima de 60 kg por hectare, ela também é uma adubação de cobertura parcelada, podendo ser muitas vezes também usada um pouquinho no plantio, mas muito pouco. A última adubação deve ocorrer no máximo 60 dias antes da aplicação do regulador de florescimento. Isso para favorecer o desenvolvimento aí reprodutivo, né, a produção dos frutos e evitar esse desenvolvimento vegetativo. Então, ela é parcelada, mas lembrando aí que a última adubação deve ocorrer no máximo 60 dias, né, 2 meses aí antes da aplicação do regulador de florescimento, que falaremos mais sobre ele posteriormente, que utiliza-se esse regulador para manter a produção ali igual para todas as plantas, elas florescerem na mesma época. Com relação à análise foliar, é feita a amostragem, e essa amostragem é feita um pouco antes da indução floral, ou seja, 2 meses, um período aí de até 2 meses antes dessa indução floral, e retira-se a folha recém-madura, que é a folha D. Então, se a gente for juntar aqui do ápice, é a 4ª folha, né? Vem lá o E, F, E, o D. Então, 1, 2, 3, 4. É a 4ª folha a partir do ápice. E então, corta-se, né, essas folhas em pedaços, geralmente pedaços de 1 centímetro de largura, eliminando aquela porção basal sem clorofila, aquela porção basal ali do abacaxizeiro que é mais amarelada. Então, a gente homogeneiza, né, e separa cerca de 200 gramas para envio ao laboratório. E aí, recomenda-se, segundo pesquisas, aí, amostrar em torno de 50 plantas para essa amostragem. Com relação à influência dos fatores climáticos sobre o abacaxizeiro, a temperatura e a faixa ótima de temperatura recomendada para essa cultura é de 22 a 32 graus, sendo uma amplitude térmica. O que seria essa amplitude térmica? A variação entre a máxima e a mínima. Então, essa amplitude térmica é de 8 a 14 graus. Temperaturas acima, né, dessa faixa ótima, que é acima de 32 graus, vão reduzir o crescimento da planta, podendo também causar queimadura em frutos aí na fase de maturação final, causando um problema aí que a gente fala de insolação, vai ficar queimado. Já temperaturas abaixo de 20 graus também vão afetar o crescimento da planta, ocorrendo aí florações naturais de forma precoce, o que pode levar à perda de frutos e dificultar, então, o manejo da cultura. Aqui mostra, né, que frutos produzidos em meses quentes apresentam acidez moderada, excelente aroma, sabor e cor, que aí é o ideal. Já em períodos frios, os frutos produzidos são mais ácidos e com cor e aroma inferiores. Então, e ao longo do ano, a gente tem também essa variação aí na qualidade dos frutos do abacaxizeiro e dependendo da região onde foi produzido. Com relação à altitude, o desejável é que sejam altitudes inferior a 700 metros. Altitudes maiores são prejudiciais ao desenvolvimento, porque quanto maior a altitude,
tende a ter uma menor temperatura. Com relação à umidade relativa do ar, o desejável é que seja em torno de 70%. Menor que 50% pode causar o fendilhamento dos frutos, que são aberturas, fissuras. E maior que 85% favorece aí, são condições favoráveis ao desenvolvimento de doenças. Com relação à radiação solar, a insolação mínima para a produção do abacaxizeiro é de 1.200 a 1.500 horas por ano. Já a insolação ótima é em torno de 2.500 a 3.000 horas por ano. Baixa luminosidade retarda o crescimento da planta e acarreta também na produção de frutos pequenos. Aqui, com relação aos tipos de muda de abacaxi, falaremos um pouquinho sobre cada uma delas e as mais utilizadas. Isso vai variar também em função da variedade cultivada. Então, aqui os tipos de muda podem ser a coroa, os filhotes, logo abaixo aqui do abacaxi, o filhote rebentão, o rebentão e muitas vezes também seções do caule. Com relação aos tipos de muda e suas características, a coroa é o menos utilizado. Por quê? Tem uma disponibilidade limitada em regiões onde o fruto é comercializado in natura, já que acompanha o fruto na comercialização. Então, sempre quando nós vamos comprar abacaxi, ele está lá com a coroa, e até muitos falam que ela favorece a maior conservação do fruto, mas aquela coroa, se a gente retirar, a gente consegue fazer uma muda de abacaxi. Temos também os filhotes, que é essa brotação aqui abaixo, né, essa brotação do pedúnculo, que é o tipo de muda mais utilizado no Brasil, principalmente para cultivar a pérola, diferente, né, da outra cultivar que nós falaremos mais à frente, que é a Smooth Cayenne. E também os filhotes são produzidos em maior número, né, em cada muda. Então, aqui, nesse caso, temos 2 filhotes. A gente vai ver outras imagens onde são produzidos mais filhotes. Então, para cultivar a pérola, é o tipo de muda mais utilizado no Brasil. E uma outra vantagem é que tem um desenvolvimento relativamente uniforme, facilitando, então, o controle do florescimento. Então, aqui a gente consegue ver, né, porque por cima a coroa e logo aqui abaixo o abacaxizeiro e aqui são os filhotes. Nesse caso aqui, essa planta vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filhotes. Então, são aí 8 mudas que serão utilizadas posteriormente para um novo cultivo. E cada planta, né, de abacaxi aí, ela dá somente um fruto e depois é feita aí, então, o plantio, né, de novas mudas. Temos também o rebentão, que é aquela brotação do caule, que tem um aspecto de bico de pato, né, na base dela. Aqui, né, o rebentão. Cadê meu apontador? E aqui, o meu rebentão, que tá lá no caule. E ele apresenta uma maior desuniformidade no desenvolvimento, resultando em lavouras não homogêneas. Mas qual que é a vantagem de utilização dessa muda? É porque apresenta o ciclo de produção mais curto e são mais utilizados, então, na produção da variedade Smooth Cayenne. E temos também o filhote rebentão, que é aquela brotação na extensão do pedúnculo no caule, né? Que é aqui o filhote rebentão, tá mais acima. E o filhote rebentão, ele possui características intermediárias entre o filhote e o rebentão, podendo ser usado no plantio junto com os 2 tipos, né? As 2 variedades ou os 2 tipos de muda, que seriam o rebentão ou a coroa. Temos também as mudas de seção de caule, onde são cortado o caule, né, para fazer novas mudas. A vantagem é que o seccionamento do caule, esse corte do caule, permite um exame visual das partes internas e, portanto, permitindo aí o descarte do material quando a gente vê nesse interior do caule se tem problemas com doenças.
e a seleção também de plantas matrizes, de tal forma que elas não tenham doenças, tenham uma boa produção de mudas, o pedúnculo seja curto e grosso, de bom tamanho e forma do fruto. E a época de colheita dessas mudas são realizadas logo após a colheita do fruto, para não perder o vigor. E aqui mostrando, né, o seccionamento do caule aqui, dá um certo tipo de trabalho, aqui com a guilhotina, e depois corta-se ele. A parte mais utilizada do talo e a parte central, tirando então a base, né, dele aqui, a parte do sistema radicular e a base do pedúnculo. Então, utiliza-se essa região central. E aqui mostrando essas seções do talo, esse corte transversal também. E aqui mostrando, né, as seções de talo aqui mais sadias. E aqui à direita ela já toda escurecida. Aqui então contaminada por fusariose, que é uma doença. Então, nesse caso, esse tipo de muda ela já é descartada. Aqui mostrando nos canteiros para a formação de mudas, onde são colocados esses talos, de tal forma que as gemas elas devem ser voltadas para cima. E as seções de caule levemente enterradas, aqui a gente até consegue observá-las, né? Não vou enterrar ela totalmente nos canteiros. É utilizada também a pulverização das mudas nos canteiros em inspeções periódicas para eliminação de mudas doentes, de tal forma que seja feita essa manutenção da sanidade. E cerca de 6 meses, quando as plantas vão atingir em torno de 25 a 40 centímetros, serão transplantadas no local definitivo com aquele espaçamento adequado. Tem também a produção de mudas por cultura de tecidos, geralmente feita em laboratórios, com um custo aí maior, que consiste na regeneração das plantas a partir do cultivo de pequenos pedacinhos do vegetal, em meio nutritivo, sintético e em condições assépticas, então utilizadas em meio de cultura. As partes mais utilizadas são as gemas axilares do caule da planta ou de mudas do tipo filhote, rebentão e coroa. E a desvantagem aí é esse alto custo para essa produção de mudas. Mas a vantagem serão mudas mais uniformes, serão sadias, então apresenta essas vantagens. Aqui mostrando essas mudas micropropagadas, então posteriormente elas são crescidas em células aí, cultivadas em ambiente protegido e posteriormente aí são levadas para o campo. Então aqui todo em ambiente protegido, depois elas são levadas aí para os viveiros de tal forma que elas obtenham um porte maior. Aí o espaçamento no viveiro é menor. E para ter uma uniformidade desses canteiros, né, a gente pode usar esses moldes aqui como se fosse o formato dos tubetes para ir abrindo as covas. Favorece bastante um plantio de mudas aí no viveiro com espaçamento adequado e é um trabalho mais rápido. Com relação ao espaçamento e densidade de plantas, o plantio do abacaxizeiro ele pode ser realizado em qualquer época do ano, em função da disponibilidade de mudas e irrigação, e as mudas deverão ser plantadas em sulcos ou em covas, enterradas um quarto a 1/3 do seu comprimento, evitando-se a deposição de terra na roseta foliar, que é aquela parte interior lá dentro da muda do abacaxizeiro, né? Que tem as folhas, aí aqui dentro tem um orifício que é denominado de roseta foliar. Geralmente os tipos de espaçamento vão variar em função das principais cultivares aí, que é a pérola e a Smooth Cayenne. Aqui nós temos alguns exemplos, que ele pode ser plantado em fileira simples ou em fileira dupla. Quando é em fileira dupla, a gente vai ter uma maior densidade de plantas, em fileira simples uma menor densidade.
Então, aqui por pérola, eu utilizo fileira simples de 0,90 a 0,3 e vou ter uma densidade de 37 mil plantas por hectare. Já em fileira dupla, né? Então, ali eu tenho duas plantas mais próximas e um espaçamento maior entre as plantas, eu já vou ter uma densidade de 47 mil. Então, aqui eu tenho duas opções de fileira dupla. E para Smooth Cayenne, eu vou utilizar esse espaçamento aqui um pouquinho mais adensado, né? De 0,8 por 0,3, tendo uma densidade maior de 41 mil plantas. E já no de fileira dupla, eu vou obter aqui 51 mil plantas por hectare. E aqui também sempre, né, que a gente for cultivar qualquer cultura, vários estudos constantemente estão saindo relacionados ao espaçamento, densidade de plantio, a gente sempre está observando isso daí. Igual do milho mesmo, né? Antigamente era utilizado um espaçamento bem maior, hoje são utilizados espaçamentos bem menores aí, com a maior densidade de plantas por hectare. Então, aqui mostrando, né, esse espaçamento aqui, as plantas, né, as linhas, o menor espaçamento entre elas, o espaçamento entre linhas aqui um pouco maior. Aqui também, no caso, são fileiras duplas. Com relação ao florescimento do abacaxizeiro, esse aspecto é bastante importante, porque o florescimento natural do abacaxizeiro, ele é governado pelo encurtamento do dia, baixa temperatura, principalmente a noturna, e baixa insolação, devido à nebulosidade. Então, para que o florescimento ocorra, é possível ter esse estímulo em função dessas características, que é o encurtamento do dia, a baixa temperatura, principalmente noturna, e uma baixa insolação. E é necessário ainda assim que a planta atinja um porte adequado, ou seja, ela chegue à maturidade reprodutiva para responder a esses estímulos. Então, aqui mostrando, né, esse florescimento que está sendo iniciado aqui na roseta, aqui um pouquinho já mais avançado. Então, a planta desenvolveu aquelas características vegetativas, atingiu um porte adequado, é importante que ela tenha um estímulo para então ela florescer. Então, em plantios comerciais, o que nós fazemos? Estimulamos, né, esse florescimento através da indução artificial, de tal forma que o principal objetivo seja que o florescimento de todas as plantas ocorra em um determinado tempo, de tal forma que eu obtenha uma concentração da colheita, um escalonamento da colheita em talhões. Por exemplo, naquele talhão eu vou colher essa semana, o outro na semana que vem, o outro daqui 15, o outro daqui 30 dias. Então, eu consigo colher aqueles talhões onde todos os frutos, quando eu chegar no próximo talhão, todos os frutos estarão no mesmo ponto. E isso também facilita os tratos fitossanitários nos diferentes talhões. Então, essas são as principais vantagens da indução artificial do florescimento. E são realizados, né, essa indução floral quando as plantas apresentam entre 10 e 14 meses de idade, porque é o ponto ali onde foi favorecido o desenvolvimento vegetal e aí ela está pronta então para o florescimento. Se eu fazer isso antes, eu terei frutos menores. Então, os indutores de florescimento aí artificial do abacaxizeiro mais utilizados são o carbureto de cálcio, de tal forma que eu uso a dose aí de 1 a 2 gramas por planta por aplicação, em 2 aplicações nas horas mais frescas do dia, sendo a segunda 2 dias após a primeira. Então, é feita, né, naquela parte interior, na roseta foliar, e ela deve ter água no interior da roseta. Então, tem um pouquinho de água ali, eu vou e coloco o carbureto de cálcio. Depois de 2 dias, a segunda dose, eu coloco lá o restante, né? Mais 1 a 2 gramas. E isso no período mais fresco do dia. Eu também posso utilizar o Etefon, e aí a dose recomendada do ingrediente ativo
é de 24 a 48 gramas a cada 100 litros de água, sendo que por planta eu vou utilizar aí 30 a 50 ml da solução. E no preparo da solução é importante acrescentar ureia em torno de 2%, ou seja, se eu quero fazer 100 litros de calda, eu utilizo 2 kg de ureia para melhorar a eficiência desse indutor aí do Etefon. E melhores resultados da indução floral têm sido com aplicação à noite ou em dias nublados, né, nesses períodos mais frescos do dia. Com relação às cultivares de abacaxi, nós temos aí a Smooth Cayenne ou abacaxi havaiano, que é a cultivar mais plantada no mundo. As folhas desse abacaxizeiro não apresentam espinhos e alguns podem ser encontrados somente na extremidade apical, aqui na ponta da folha. Os frutos são cilíndricos, pesando em torno de 1,5 a 2,5 kg. A polpa é amarelada, tem maior acidez que o pérola, são ricos em açúcares, né, de 13 a 19 graus Brix, e são mais adequados para a indústria. E produz poucos filhotes. E esse aqui, vocês lembram lá que é Smooth Cayenne, né? A muda mais utilizada é o rebentão. Temos também a cultivar pérola, que é exclusivamente cultivada aí no Brasil, que geralmente é o tipo de abacaxi que a gente encontra aí nos mercados. As folhas dele possuem espinhos, produz muitos filhotes, e aí os filhotes que são mais utilizados na produção de mudas. E o fruto já apresenta aí uma forma cônica, né, mais estreito nessa parte superior, pesando em torno de 1 a 1,5 kg. A polpa já é mais clara, né, a polpa mais branca, e é pouco ácido, em torno de 14 a 16 graus Brix. Aqui são as características de algumas variedades, né? Temos aí as tradicionais que eu acabei de citar, que é a pérola e Smooth Cayenne. Temos outras variedades aí, como a Imperial, a Vitória, MT2, Fantástico, Gomes de Mel, BRS Ajubá. Esse Gomes de Mel é um abacaxi bem doce e aquele, não sei se já chegaram a observar alguma reportagem falando, você nunca soube comer abacaxi, que você tira ele pelos gomos. Na verdade, ele é uma característica dessa variedade de Gomes de Mel aqui. No pérola a gente não consegue fazer isso. E aqui mostra, né, as características da planta, se a folha tem ou não espinho, se é suscetível à fusariose, que é considerada aí a principal doença, o número de mudas aí do tipo filhote que é produzida, o peso mais ou menos de cada um deles, a cor da polpa, a acidez e os sólidos solúveis, que são aí as principais características quando eu vou escolher aí minha variedade para plantio. Aqui mostrando, né, a característica aqui do MD2, como que é o formato do fruto, essa polpa mais amarelada. Aqui a comparação entre algumas variedades, que aqui o pérola, né, mais cultivado no Brasil, aquele que a gente mais encontra no mercado, o Havaí, o Smooth Cayenne, mais cilíndrico, o MD2 também, ou Gold também, o Jupi, parece, né, um pouco aqui com pérola, mas a polpa dele um pouco mais amarelada, o Gomes de Mel já tem uma polpa mais amarelada e é aquele onde a gente consegue separar os gomos do abacaxi. Com relação à colheita do abacaxi, ela é feita de forma manual, de tal forma que deve evitar danificar os frutos. Na variedade pérola, utiliza um material cortante afiado para cortar o pendúnculo, 2 a 3 centímetros da base do fruto. Já na Smooth Cayenne, é feita mais uma quebra, né? Como se a gente fosse lá e destacasse esse pendúnculo logo abaixo dos frutos. E se forem destinados ao mercado interno ou destinados à indústria, esse tipo, né, de colheita, só quebrando ali a base. E já quando os frutos dessa cultivar destinam-se à exportação, eles são colhidos da mesma forma que o pérola, então utilizando esse material cortante ali
afiado, seguindo também do tratamento do pedúnculo com fungicida, para evitar aí a proliferação de doenças. Com relação ao manejo fitossanitário, a principal doença aí do abacaxizeiro é a fusariose, ou gomose, também conhecida por gomose, porque produz, né, essa goma aqui, esse exudado aqui no interior do fruto também. Possivelmente vocês já devem ter comprado abacaxi, quando você abre ele está aqui todo escuro por dentro, né, com essa exudação de goma, que é um sintoma característico. E a gente também precisa ter muito cuidado quando a planta está com essa doença, porque se a gente for utilizar um material propagativo que esteja infectado, a gente vai estar levando para outras áreas também. Então, aqui mostrando, né, essa exudação de goma, ela não ocorre somente no fruto, mas como aqui na planta também. Então, a gente precisa fazer essa inspeção e o manejo adequado. Aqui, um sintoma, né, disso é o amarelecimento da planta quando está com fusariose. Uma outra doença é a podridão negra também, que ela já ocorre na fase de pós-colheita dos frutos, de tal forma que o principal sintoma é esse apodrecimento da polpa. E uma vez que esse fungo, né, sobrevive nos frutos, a eliminação aí da lavoura, do que ficou na lavoura, constitui uma eficiente forma de controle. Porque se eu identifiquei ali em alguns frutos, possivelmente vai ocorrer em outros também. E ter cuidado com a desinfecção das ferramentas utilizadas na colheita e o tratamento químico com esses produtos aí registrados para esse fim. Como muitas vezes a gente utiliza um material cortante para retirar, né, os frutos, a contaminação de uma planta para outra pode ser maior. Uma outra praga aí, a broca do fruto, que é ocasionada pela larva, né, de uma borboleta, aí da classe da ordem dos lepidópteros. Então, a fase larval é a que vai trazer os prejuízos, e a lagarta, né, ela ataca aí a inflorescência, fazendo galerias e provocando também o aparecimento da goma, aquela exudação de uma resina incolor e fluida nos frutos. E eventualmente também pode atacar as coroas, gemas e mudas na base das inflorescências, e raramente minando aí folhas de abacaxi. Tem também a murcha do abacaxi, né? Essa doença é causada por um vírus, conhecido como Pineapple-cloterovírus, e está associado à cochonilha, né? Essa praga. Os principais sintomas são que as raízes paralisam seu crescimento e apodrecem, as folhas apresentam uma coloração amarelada, assim como na fusariose, né, essa característica, as folhas apresentam já uma coloração avermelhada. Na verdade, da fusariose é uma coloração amarelada. E os bordos curvam-se para dentro. Então, vocês conseguem ver nessa primeira imagem aqui a folha, a bordadura dela curvando para dentro e essa extremidade aqui mais avermelhada. E com a evolução dessa doença, as folhas perdem a turgescência e secam na região apical. Então, aqui a gente consegue ver nessa parte mais apical, essa folha já está mais seca, né, nessa parte apical aqui. E as plantas doentes ou são improdutivas ou produzem frutos pequenos e sem valor comercial. Então, a gente deve ter muito cuidado aí, né? E é um vírus que é transmitido, então, pela cochonilha. Como que acontece, né? O vírus é transmitido pela cochonilha e ocorre uma associação simbiótica com as formigas doceiras, que é importante na disseminação dessa murcha. E as cochonilhas também podem sobreviver em outras plantas hospedeiras, principalmente em gramíneas próximo da área, como capim-colonião e a cana-de-açúcar. Então, aqui mostrando, né, esse branquinho aqui, as cochonilhas na raiz do abacaxizeiro. Aqui essa formiga doceira que muitas vezes vai levar essa cochonilha de uma área para outra, e a cochonilha pode estar infectada com o vírus, provocando então a murcha do abacaxizeiro.
Aqui mostrando, né, as formigas transportando aqui as cochonilhas e principalmente as protegendo de seus inimigos naturais. Então ocorre aí uma troca, né, uma simbiose. Aqui mostrando a imagem, né, da cochonilha. Outros problemas ocasionados de causa biótica é a queima solar, decorrente então da alta radiação que nós falamos lá atrás, que pode provocar a paralisação do crescimento da região afetada e, consequentemente, também o desenvolvimento assimétrico do fruto e essa coloração também mais desuniforme. Então, uma alternativa para isso é a gente cobrir os frutos com folha de jornal, é uma alternativa, ou então com restos vegetais, com palhada. E tem também esses problemas, né, que acontecem aí devido a essas condições aí climáticas, é a faceação, que é uma anomalia do abacaxizeiro, resultante de um distúrbio morfogenético, que são favorecidos por períodos secos com temperatura elevada e o fornecimento excessivo de nutrientes, que vão favorecer o aparecimento dessa faceação aqui, na inflorescência vai ficar com essa característica. Então, o fruto vai perder seu valor comercial. Aqui, mais uma imagem, né, da faceação. Imagina se chegar no supermercado e aí você vê, nossa, isso aqui é um abacaxi, né? Você vai sair correndo. Falar, é um abacaxi mutante. Bem, pessoal, esse era o tema da nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e desejo um bom estudo para vocês. E, posteriormente, nos encontramos na nossa aula para tirar dúvidas. Um grande abraço para todos. Olá, pessoal! Hoje falaremos sobre a citricultura. Essa parte da citricultura abrange aí diversas culturas, como veremos adiante. Com relação à origem e à distribuição, essas culturas são originárias aí do continente asiático, ali na China, Índia, no Golfo, e aí, ao longo dos anos, elas foram sendo distribuídas aí em outras partes do mundo. Hoje mesmo o Brasil se destaca aí como um grande produtor de laranja. Esse gráfico aqui mostra a produção mundial de citros, e são dados de 2019. Então, no total, nós temos uma produção aí de 98,4 milhões de toneladas, sendo que a maior parte dessa produção é da laranja, que representa 53%, seguido da tangerina, depois do limão e lima ácida, e por último a grapefruit, que é produzida bastante no continente asiático, mas na China. O grapefruit é aquela laranja vermelha, muitos conhecem como laranja sangria, a toranja, tem esses nomes. Aqui no Brasil a gente consegue encontrar em alguns mercados, mas não é tão comum para nós. Aqui mostra a produção mundial de citros nos diferentes regiões aí do mundo, em alguns países, mostrando que no Brasil há predomínio aí da produção de laranja, 34% dessa produção mundial. Depois nós destacamos aí na produção do limão e lima ácida, cerca de 13%, e somente 3% na produção de tangerina. Igual aqui na China, destaca-se muito nessa produção do grapefruit ou da toranja e tangerina. Nos outros países essa distribuição é menor. Aqui no México também 28% da produção é do limão e lima ácida. Na Argentina já produz 17%. Então, de todos os países aí no mundo, o Brasil se destaca na produção de laranja. E além da produção, o Brasil é o maior exportador de suco concentrado, congelado e também pasteurizado. A maior produção no Brasil encontra-se na região do Sudeste, no estado de São Paulo.
E aqui mostra as diferentes regiões. Então, o estado de São Paulo, juntamente com o Triângulo e Sudeste de Minas, destacam aí na produção de 388 milhões de toneladas. Então, representam aí 83% da produção brasileira de laranja. A Bahia, seguido da Bahia e Sergipe, em torno de 26 milhões de caixas. Depois o Paraná, 20 milhões de caixas, seguido do Rio Grande do Sul, com 10 milhões de caixas, e por último aí o Pará, com 3 milhões de caixas. Então, a gente observa aqui essa produção disparada, né, de São Paulo, o Triângulo e o Sudoeste de Minas Gerais. A citricultura no Brasil, esse gráfico aqui é bem interessante, que mostra esse aumento da produtividade ao longo dos anos. Então, aí, graças a diversas técnicas, formas de manejo que foram adotadas ao longo dos anos, veio melhorando. A citricultura tem uma característica de produção bianual, tem um ano que ela produz bastante e depois cai um pouco essa produção, depois aumenta de novo. A gente observa isso aqui na safra 2017-2018, onde teve esse aumento da produção, depois diminuiu, e nos outros anos você vê mais ou menos essa diferença aqui. Então, tem essa característica, são dados aqui da Fundecitrus de 2019. A Fundecitrus é um site bem interessante para vocês pesquisarem, quem tem interesse nessa área, traz muitas informações bem interessantes relacionadas aí à citricultura. E as razões, para o aumento da produtividade ao longo dos anos aí, é graças aos estudos, às pesquisas que foram desenvolvidas e o desenvolvimento também de mudas de qualidade. Então, o plantio nessas áreas de mudas de qualidade, que vem de viveiros idôneos, a questão da região de plantio, a adaptação às condições climáticas favoráveis, a densidade do pomar, então o número de plantas por hectare, ultimamente tem adotado uma densidade maior de plantio, a nutrição e irrigação de plantas e o manejo fitossanitário, controle aí de pragas e doenças. Aqui mostra a vista, né, do meu experimento de mestrado lá em São Paulo, na Unesp. No mestrado eu desenvolvi uma pesquisa aqui com citros, com a laranja pera, e esse experimento foram em caixas de 500 litros, e eu utilizei aqui na adubação lodo de esgoto compostado, diferentes doses de lodo de esgoto compostado proveniente da estação de tratamento, a Sabesp, que é como se fosse a Copasa aqui no estado de Minas Gerais. Então, o esgoto, ele passava por todo o processo de tratamento, e no local onde era feito o lançamento dessa água residuária no rio, eu coletava essa água também para utilizar na irrigação das laranjeiras. Então, fora essa adubação com lodo compostado, também tinha irrigação com água residuária. Então, metade do experimento era com água, né, tratada, e o restante era com essa água residuária, porque ainda assim, no ponto de lançamento, ela ainda tem uma alta disponibilidade de nutrientes, da mesma forma que o lodo, que disponibiliza nutrientes aí ao longo dos anos. Essa disponibilização é mais lenta, mas também aumenta os teores de matéria orgânica. Então, esse aí foi o objetivo da minha pesquisa no mestrado. E aí foi em caixas, porque a gente teria que avaliar também o sistema radicular dessas plantas. Então, dentro desse volume, a gente tem uma menor perda aí de raízes e consegue ter um ambiente mais controlado. Então, a nível de pesquisa, a gente tenta isolar os fatores externos ali. Então, esse solo era todo homogêneo, foi preparado de tal forma que não tem interferência de fatores internos. E foi um trabalho, assim, bem interessante durante esse período.
contribuindo então também para maiores estudos voltados a essa área. Aqui mostra as laranjas já quando começaram seu ciclo produtivo. Então eu avaliava a parte de produção também, qualidade dos frutos, além dos teores de nutrientes no solo, a distribuição desses nutrientes na planta. Vocês podem observar aqui, né, nesse tratamento, as laranjas estão bem bonitas. E aí eu tinha sorte, porque geralmente quando a gente faz experimento com fruteiras, as pessoas têm uma dificuldade muito grande para colher, porque sempre tem um bacana, né, uns gente boa que roubam os frutos. No meu caso aqui não roubavam, porque as pessoas tinham receio, como era irrigado com água de esgoto e tinha aplicação de lodo compostado, ainda as pessoas têm uma certa resistência, né, com relação a isso. Então, mas não tem problema nenhum, o fruto não tinha contato direto com esse produto e com esse resíduo, né, então não tinha problema algum, mas as pessoas ainda têm um certo receio. Logicamente também que não é qualquer cultura que eu possa utilizar. O lodo de esgoto compostado, por exemplo, igual hortaliças, que tem um contato direto com o solo, já não são culturas recomendadas, mas culturas perenes, onde o fruto não tem contato direto, não tem problema nenhum. E em outros países isso já é uma realidade e é uma tendência aí também no Brasil, principalmente nos próximos anos da sua utilização. Com relação à classificação botânica, os citros pertencem à família das rutáceas, que abrange aí aproximadamente 150 gêneros e 2.000 espécies. E no Brasil ocorre em torno de 32 gêneros e 150 espécies. A utilização aí dessas culturas, né, são destinadas para o consumo in natura ou para a indústria, onde 72% é destinado ao processamento industrial. E algumas espécies são utilizadas aí na produção do ácido cítrico, produção de matéria-prima para a indústria farmacêutica, diversos medicamentos aí são utilizados, são provenientes aí dessas plantas cítricas. Muitas vezes a gente já até vê quando tem vitamina C em alguns medicamentos. Com relação ao desenvolvimento das culturas, são dependentes de diversos fatores, que são fatores genéticos, que aquilo que a cultura vai expressar, fisiológicos e ambientais. Então, esses fatores ambientais também vão interferir no desenvolvimento dessas plantas. E as fases de desenvolvimento são a germinação, crescimento, florescimento e frutificação. Com relação à germinação das espécies citrícolas, a germinação é hipógea, ou seja, os cotilédones permanecem sob a superfície do solo após a germinação, e a germinação varia em torno de 14 a 30 dias. Mas esse período aí ele é bastante variável, porque vai depender de condições aí do ambiente, né, ambientais, que aí está relacionada à temperatura, que em temperaturas em torno de 30 a 35 graus vão favorecer a germinação. E a formação das raízes secundárias, elas ocorrem, né, após a raiz pivotante atingir aí 8 a 10 centímetros, surgindo o primeiro par de folhas. E aí essas raízes secundárias também vão auxiliar na absorção de nutrientes, maior exploração do solo aí pelas plantas, absorção dos nutrientes e água, né? As plantas absorvem esses nutrientes pela solução do solo. As raízes são do tipo pivotante, então tem essa raiz principal e as raízes secundárias. Essa raiz principal ela pode atingir mais de 1 metro de profundidade. Ou seja, nos citros, quando a gente vai fazer a amostragem do solo, a gente precisa fazer a uma profundidade maior. Geralmente nas culturas anuais, né, a gente faz ali de 0 a 20, algumas chegam de 20 a 40.
e nos citros aí pode chegar até 60 centímetros, porque é onde ali na profundidade, onde vai ter o maior volume de raízes. Com relação ao crescimento, ele tem a fase juvenil e a adulta. Na fase juvenil é onde vai ocorrer o desenvolvimento de estruturas morfológicas vegetativas. E esse período aí leva em torno de 5 a 13 anos. Então, assim, imagina, se eu penso, agora eu vou começar a produzir laranja, vou plantar laranja na minha propriedade. Então, se eu fosse plantar semente, semear, né, a semente no solo, para mim começar a produzir ia demorar bastante tempo. Então, assim, uma alternativa para eu conseguir produzir em menos tempo e ter a minha lucratividade, o retorno financeiro ali da cultura, é utilizar a enxertia. Então, eu utilizo gemas de plantas maduras para frutificar precocemente, que aí é a copa, né? O porta-enxerto, geralmente ele é feito com as sementes, e aí depois eu faço a enxertia com copa de plantas maduras. Então eu consigo antecipar a minha produção. E aí tem a fase adulta também, onde ocorre, além da formação dos ramos vegetativos, ocorre também a formação de ramos reprodutivos. E ao longo do ano existem 2 ciclos de crescimento, que é o de primavera e o de verão. No de primavera vai ocorrer o crescimento vegetativo e floral, então a parte do desenvolvimento, o crescimento reprodutivo, e de verão vai ser principalmente o vegetativo. Com relação às folhas, elas são perenes, então elas não caem, né, em uma época do ano ali, como algumas espécies têm essa característica de cair as folhas, as caducifólias. As folhas são verde claro quando novas e passam para o verde mais escuro à medida que elas vão envelhecendo. E variam de simples a compostas, unifoliadas, com limbos inteiros. E sua forma é elíptica, né, mais arredondada, ou lanceolada, um aspecto de lança. E tem esse aspecto mais coriáceo, então ela é bem rígida, difícil, um pouco mais difícil de ser rasgada aí comparada a folhas de outras espécies. Com relação à floração, geralmente ocorre após a brotação primaveril, né, ali o período da primavera, e o que favorece esse florescimento é o fotoperíodo, o período de horas de luz, a temperatura e a precipitação. Por isso que tem interferência, né? Não só as condições genéticas, mas precisa daqueles fatores ambientais para favorecer com que isso ocorra. Da mesma forma lá, como vimos, por exemplo, na cultura do abacaxi, que precisa, né, desse período de indução ao florescimento. Com relação às flores, elas são hermafroditas, ou seja, apresentam os 2 sexos na mesma flor, apresentam uma coloração branca e são inflorescências do tipo cacho, né? Dão várias flores juntas. Com relação ao fruto, é do tipo baga, com sementes ou não. Hoje nós já temos laranjas aí, por exemplo, sem semente. E o endocarpo, ele é dividido em câmeras, que essas câmeras são aqueles gomos que a gente separa quando vai comer uma laranja ou uma tangerina. Então, ele é separado aqui em gomos. E a cor interna e externa, ela pode ser variada aí, dependendo da variedade. Então, nós temos aqui, né, as divisões aqui, né? Então, naquele eixo central lá, nós temos a columela, aqui o endocarpo, que ele é dividido em gomos, o mesocarpo é essa casca interna e o epicarpo é a casca externa, aquela de coloração mais alaranjada. Então, aqui mostrando essa diversidade aí na coloração dos frutos, né, dependendo da variedade, dependendo da espécie. Com relação às exigências climáticas,
Para o cultivo aí dos citros, é ideal que eu tenha uma disponibilidade hídrica de 900 a 1.500 milímetros anuais em áreas que são irrigadas e que eu consigo ter essa boa distribuição, essa boa disponibilidade de água, eu consigo ter um maior rendimento também. Porque muitas vezes, né, o período chuvoso ele concentra em uma determinada época do ano. Mas como é uma cultura perene, ela tem sua exigência ali hídrica distribuída ao longo de todo o ano. Então tem uma tendência, né, dessa necessidade aí da utilização da irrigação. Com relação à temperatura, a temperatura ótima para o desenvolvimento da citricultura é em torno de 25 a 30 graus, sendo que temperaturas maiores do que 35 graus e menores que 10 graus pode limitar a produção. Aqui mostra o efeito das baixas e altas temperaturas, o que pode ocasionar. Então, temperaturas mais baixas vão afetar negativamente a polinização, causando também queimaduras em tecidos novos, por exemplo, em função de condições como geadas, e vai ser prejudicial também à indução floral, não vai favorecer a indução floral. Já as altas temperaturas, o excesso, né, temperaturas maiores aí do que 30 graus, vão provocar a queda dos frutos no período que eles são fixados, então eu vou ter uma menor produção, vai causar também a queimadura de frutos imaturos e a redução da taxa fotossintética pelo fechamento dos estômatos aí pelas plantas, de tal forma que elas tentam controlar ali a menor perda, né, de água por evaporação, então reduz essa taxa fotossintética que é tão importante para o desenvolvimento vegetal. Com relação à produção de mudas, geralmente quando você vai iniciar um plantio, o ideal é que você compre mudas de viveiros idôneos, faz toda a diferença para você ter uma boa produção aí das frutas. E os citros, a forma de propagação dele, vocês fizeram aí, né? O trabalho de propagação das plantas frutíferas. E aí vocês viram os tipos de propagação sexuada, que é através das sementes, ou vegetativa, né? Então, essa propagação através das partes vegetativas. Que aí o exemplo seria a enxertia, por exemplo, a alporquia também e estaquia. E na citricultura, o tipo de propagação mais empregado é a enxertia, é o que predomina, é a enxertia. Com relação à enxertia, nós temos, né, o porta-enxerto, que é a base onde vai ter o sistema radicular, e nós temos a copa. Então, eu vou trazer características dessas duas plantas, do meu porta-enxerto, que vai ter características favoráveis, e da minha copa, que é aquele fruto que eu quero produzir. Então, a escolha do meu porta-enxerto é extremamente importante, da mesma forma que eu vou escolher qual a copa, né? Qual o fruto que eu quero produzir. No Brasil, há a tendência de utilização de um único porta-enxerto. Não só no Brasil, mas como no mundo, né? O porta-enxerto mais utilizado é o limoeiro cravo. No estado de São Paulo, isso já tem começado a mudar um pouco. Hoje, nos viveiros, a gente já tem a utilização do swingle, que é um outro porta-enxerto. E aí, esse porta-enxerto, o limoeiro cravo, ele é usado em diferentes condições de clima, de solo, e ele combina com todas as variedades comerciais. O limoeiro cravo é esse daqui, e eu acho que muitos devem conhecer ele como o limão galego, e ele é bastante utilizado ainda pela sua alta rusticidade, ele apresenta uma boa tolerância à seca. No entanto, o que não é tão favorável à sua utilização é porque ele é suscetível à gomose de Phytophthora e ao declínio e à morte súbita dos citros, que são doenças aí tão importantes na cultura que veremos adiante. Então, o ideal seria porta-enxertos que também fosse resistente a doenças.
mas ainda assim é muito utilizado em função das suas características de tolerância, de rusticidade, apresentam boa produtividade, confere, né, uma produção e maturação precoce de frutos e tem uma boa adaptação a solos arenosos e ligeiramente ácidos, que é uma característica muito comum aí nos solos do Brasil. Outro porto-enxerto que vem ganhando aí destaque na produção citrícola, né, como nós vimos, já é bastante utilizado no estado de São Paulo, que é o swingle, que ele já apresenta resistência à gomose, apresenta boa produtividade, apresenta também bom desempenho em solos tanto de textura arenosa quanto argilosa. No entanto, apresenta incompatibilidade de copa com a laranja-pera, que é essa variedade bastante produzida no Brasil, e a murcote, então, o que leva também da utilização muito do limoeiro cravo. E tem uma tolerância moderada à seca, a gente já viu que o cravo ele já é tolerante à seca, então esse daqui tem a tolerância moderada à seca, à salinidade e ao declínio e à morte súbita dos citros, onde essas doenças aí já são favoráveis para o limoeiro cravo. E os frutos também têm uma maturação mais tardia que o limão cravo. Um outro porta-enxerto é o limoeiro rugoso, que apresenta uma boa produtividade, mas já é suscetível à gomose e ao declínio. Tem uma boa adaptação a solos arenosos profundos, por exemplo, aí solos, né? Temos solos, alguns latossolos que apresentam um alto teor de areia, que aí chega próximo ali da classificação de neossolos quartzarênicos. Tem uma boa tolerância à seca e moderada salinidade. Tem uma produção e maturação precoce de frutos de qualidade inferior. E as cultivares nacional e flórida são incompatíveis com a copa de laranja-pera, que é uma laranja, a gente vai ver dessa copa, que também é muito produzida. Tem o vocameriano, que é um outro tipo porta-enxerto, que já tem uma boa tolerância à seca, é suscetível ao declínio, tem uma produção e maturação precoce, boa produtividade, menor suscetibilidade à gomose que o limão cravo, também apresenta incompatibilidade com a copa de laranja-pera e tem uma boa adaptação a solos arenosos e ligeiramente ácidos. Um outro porta-enxerto é a tangerina coleóptera, né, e sunk, que tem uma boa produtividade também e tolerância moderada à seca e à gomose. No entanto, tem uma produção e maturação tardia, que é de 1 a 2 anos após o limão cravo e vocameriano. Já tem uma maior tolerância ao declínio, que é o limoeiro cravo, o vocameriano também, rugoso, e é tolerante à morte súbita dos citros. Apresentam melhor desempenho em solos de textura argilosa, não é recomendado aí para solos de textura arenosa, e também são mais resistentes à Cleóptera, são tolerantes aí à salinidade, dentre os porta-enxertos comerciais. Então, vocês viram, né, que aqui eu falando um pouco sobre os porta-enxertos, vão variar aí em função da sua disponibilidade no mercado, o que eu tenho, o que eu quero produzir, qual é a condição da minha área, qual é a condição do meu solo. Apresentam também uma boa tolerância à gomose, aqui falando do Sintrages, né, do Troia e do Carrizo. Tem um início de produção tardia, uma pequena tolerância à seca e ao declínio e incompatibilidade com as cultivares pera e murcote. Tem um outro porta-enxerto também, que é o trifoliata, que é resistente à gomose, tem um bom desempenho em solos argilosos, não aí recomendados para os solos arenosos, tem uma tolerância moderada seca, é suscetível ao declínio e tolerante à morte súbita dos citros, e já são frutos com a maturação mais tardia, que é o limão cravo, e tem incompatibilidade com a copa de laranja-pera e
Murcote. Então, como vocês podem ver, vários porta-enxertos aí têm uma incompatibilidade com a laranja-pera, que é a copa utilizada, que ela tem uma maior participação em várias regiões produtoras, e o estado de São Paulo se destaca como um grande produtor, e lá já nos plantios elas representam aqui a maior porcentagem, cerca de 38% são cultivadas aí com laranja, com a copa da variedade pera, seguida aí da variedade Valência. Então, por isso que muitos porta-enxertos também acabam não sendo utilizados aí principalmente, né, o limão cravo, e já no estado de São Paulo já começou a utilizar-se mais o swingo. E aí nós temos outras variedades que são utilizadas como copa, como a pera, a Valência, a Natal, a Hamley, a Americana, a folha murcha, rubi, dentre outras. Então, o destaque aí é para a pera e a Valência, são as copas mais utilizadas. E quando eu vou fazer a minha enxertia, eu utilizo gemas da copa de plantas já em produção, para mim reduzir aquele período para as plantas começarem então já a produzir. E agora teremos a parte de produção de mudas, que eu vou deixar para apresentar em um segundo momento. Pessoal, essa é a parte de hoje da citricultura. Na próxima aula falaremos sobre a produção de mudas. Um grande abraço e um ótimo estudo para vocês.